Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o sétimo livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Hoje, então, o vídeo será sobre o levita e a morte de sua concubina. Naquela noite, ou melhor, naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e seus 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai. E quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No quarto dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: "Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir." Os dois se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: "Eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre." E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ali ainda aquela noite. Na manhã do quinto dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: "Vamos comer, espere até a tarde." E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: "Veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui. Fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa." Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: "Venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui." O seu senhor respondeu: "Não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá." E acrescentou: "Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares." Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: "Para onde você está indo? De onde vem?" Ele respondeu: "Estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada nos montes de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim e para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada." "Você é bem-vindo em minha casa," disse o homem idoso. "Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça." E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta e gritando para o homem idoso, dono da casa: "Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele." O dono da casa saiu e lhe disse: "Não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam esta loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas não façam nada com este homem, não cometam tal loucura." Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: "Levante-se, vamos." Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: "Nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito." Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. E este foi o texto e a história sobre o levita e a morte de sua concubina. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o sétimo livro a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o sétimo livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Hoje, então, o vídeo será sobre o levita e a morte de sua concubina. Naquela noite, ou melhor, naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar.
Ele tinha levado seu servo e seus 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai. E quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No quarto dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: Eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ali ainda aquela noite. Na manhã do quinto dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: Vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: Veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui. Fique alegre-se, amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: Venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: Não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: Para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: Estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada nos montes de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim e para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritando para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: Não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam esta loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas não façam nada com este homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. E este foi o texto e a história sobre o levita e a morte de sua concubina. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o 7º livro a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Hoje, então, o vídeo será sobre o levita e a morte de sua concubina. Naquela noite, ou melhor, naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e seus 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai. E quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No quarto dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: Eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ali
ainda aquela noite. Na manhã do quinto dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: Vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: Veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui. Fique alegre-se, amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: Venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: Não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: Para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: Estamos de viagem indo de Belém de Judá para uma região afastada nos montes de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim e para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritando para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: Não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam esta loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas não façam nada com este homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. E este foi o texto e a história sobre o levita e a morte de sua concubina. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o 7º livro a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Hoje, então, o vídeo será sobre o levita e a morte de sua concubina. Naquela noite, ou melhor, naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e seus 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai. E quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: Eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ali ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: Vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: Veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui. Fique alegre-se, amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus,
e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não, não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: estamos de viagem indo de Belém de Judá para uma região afastada nos montes de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim e para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritando para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam esta loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas não façam nada com este homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. E este foi o texto e a história sobre o levita e a morte de sua concubina. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o 7º livro a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Hoje, então, o vídeo será sobre o levita e a morte de sua concubina. Naquela noite, ou melhor, naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e seus 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai. E quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ali ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passe a noite aqui. Fique alegre-se, amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não, não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim.
Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: Para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: Estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada nos montes de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim e para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritando para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: Não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam esta loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas não façam nada com este homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. E este foi o texto e a história sobre o levita e a morte de sua concubina. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o 7º livro a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Hoje, então, o vídeo será sobre o levita e a morte de sua concubina. Naquela noite, ou melhor, naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e seus 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai. E quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: Eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ali ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: Vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: Veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui. Fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: Venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: Não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: Para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: Estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada nos montes de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa.
Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim e para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritando para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam esta loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas não façam nada com este homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. E este foi o texto e a história sobre o levita e a morte de sua concubina. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o 7º livro a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Hoje, então, o vídeo será sobre o levita e a morte de sua concubina. Naquela noite, ou melhor, naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e seus 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai. E quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ali ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passe a noite aqui. Fique alegre-se, amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: estamos de viagem indo de Belém de Judá para uma região afastada nos montes de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim e para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritando para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele.
O dono da casa saiu e lhe disse: Não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam esta loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas não façam nada com este homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. E este foi o texto e a história sobre o levita e a morte de sua concubina. Capítulo 19 do livro de Juízes, que é o 7º livro a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite.